Olá pessoal, bem-vindo a mais um de Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza e sou analista responsável pela cobertura do setor de energia elétrica, petróleo e saneamento básico. Hoje a gente vai falar sobre um anúncio recente relacionado à nova política de dividendos da Petrobras, né? Então, por favor, dê uma olhada no nosso relatório. Não se esqueça de deixar seu like, o seu comentário. E se tiverem perguntas, mandem aqui embaixo que nós vamos responder para vocês. Puxa a vinheta. Tá, então vamos começar aqui pela conclusão, né? Hoje, enquanto eu estou aqui gravando esse vídeo, a ação está subindo 3%, mais de 3%. Entretanto, eu achei, no comparativo à proposta da política de dividendos anterior, pior, né? Mas ainda assim a ação está caindo, está subindo, perdão. E por que isso? Olha, na minha opinião, diz muito mais respeito àquela expectativa, né? Que, nossa, vai vir tudo muito ruim, e quando vem alguma coisa razoável, né, o mercado já precifica melhor, né? Entretanto, eu acho que, overall, a nova política de dividendos é negativa e aqui eu vou explicar o porquê, né? Então vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte: o cálculo de dividendos ele é muito parecido, eu diria que 80% igual à política anterior. Ficou uma coisa meio assim, copia, mas não faz igual, entendeu? Então, até perceba que eles não usam como métrica para distribuição do fluxo de dividendos lucro ou coisas assim, e sim uma premissa de fluxo de caixa livre, né? E o que seria o fluxo de caixa livre? Seria o fluxo de caixa das operações menos os investimentos, tá? Com a diferença que a política anterior era de 60%, e considerando os 45% que eles estão colocando hoje, né? Isso naturalmente, sendo que esse 60% caiu para 45%, ou seja, ao invés de distribuir 60% do fluxo de caixa livre, né, vai ser distribuído 45%. Tá? Então aqui eu já dou um spoiler em que quando a gente aplica essa nova métrica para as nossas estimativas, a gente observa o dividend yield, né, o rendimento em dividendos esperados, uma queda de aproximadamente 400 bips. Né? Então se antes era 15% de dividend yield esperado em média, isso vai cair para 11 ou 10. E isso a gente vai mostrar ao longo do próximo documento. Um outro ponto também é que eles colocam a possibilidade de recompra de ações. Entretanto, eles não falam como, né? Em que momento vai ocorrer essa recompra de ação? Vai ser quando a empresa estiver gerando muito caixa, quando estiver gerando pouco? Não sei, isso não ficou claro. Mas a recompra de ação, ela é uma coisa complicada, né? Pelo seguinte motivo. Quando você recompra uma ação, você está recomprando a sua própria ação. Né? Você está dizendo que você está. Se antes, quando você recebe o dividendo, você decide o que você vai fazer com esse dinheiro, dessa vez quem está fazendo isso é a empresa. Né? Ela está recomprando a sua própria operação. Eu acho isso especialmente negativo. Né? Não é que seja o fim do mundo, mas eu particularmente considero isso marginalmente negativo, principalmente no caso da Petrobras. Primeiro, por se tratar de uma empresa de commodities, tá? Às vezes, por se tratar de uma empresa cíclica, às vezes é melhor. A própria empresa pode errar o momento certo de comprar suas ações, né? E segundo, você está recomprando uma empresa que não é a mesma de 4 meses, de 6 meses atrás, de 7 meses atrás, onde a gente sabia mais ou menos qual eram as suas premissas operacionais. Hoje em dia é uma empresa que está praticando deságio, muito agressivos na questão da precificação do combustível, né? Isso como política de negócio, né? Afinal de contas o PPI acabou. E que aparentemente vai fazer investimentos que a gente não considera tão interessante, né? Como a aquisição de refinarias que já foram privatizadas, tem toda uma história dela querer recomprar também ativos de distribuição, né? Às vezes recomprar a Vibra, apesar disso já ter descartado, mas isso também não impediria a empresa de recomprar outros ativos, né? Como outras empresas de distribuição, que eu particularmente julgaria negativo. Então, como eu comentei, né, você tem uma redução no fluxo de dividendos, né? Então, aqui eu fiz uma tabela com as estimativas pré e pós, né, alteração da política. Então, aqui tem o dividend yield, tem um valor por ação e tem também o dividend yield esperado. Né? Então, perceba que aqui a gente está falando aí de um dividend yield ao longo dos próximos anos entre 12% e 16%, e quando a gente aplica a nova métrica em termos de pagamentos de dividendos, como eu comentei,
agora há pouco, a gente está falando aí de uma queda de aproximadamente 4%. Então perceba que esse dividend yield ele fica muito parecido com uma elétrica, né? Uma Taesa da vida paga mais ou menos isso aqui. E eu julgo isso negativo, porque afinal de contas você está correndo muito mais risco no negócio de petróleo. Né? Quem viveu ali o Corona Crash sabe o que acontece quando o preço do petróleo cai muito. Né? Então, assim, essa é uma característica das empresas de commodities e cíclicas. No momento que a empresa está no topo do ciclo, você vai ser muito bem remunerado em dividendo, mas quando acontece alguma coisa, você possivelmente vai passar fome, né? No que diz respeito ao recebimento de proventos. Então, a ideia de você receber menos proventos e às vezes não me atrai, tá? Principalmente nesse nível aqui. Tá? É como se você está correndo um risco Petrobras para no final do dia ser remunerado igual uma Taesa, uma transmissão paulista da vida. Eu sei que o paralelo não é estritamente perfeito, mas eu acho que vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. E aqui entra um outro ponto que eu considerei negativo, tá? Em relação a essa nova política de dividendos. A empresa coloca o seguinte, né? E aqui eu peguei diretamente da nota. Além da aquisição de mobilizados e tangíveis, também a aquisição de participações societárias, aporte, adiantamento para futuros aumentos de capital e aquisição e ou aumento de participações em empresas, inclusive as empresas controladas. Então fica uma cara muito assim de endereçamento, às vezes para dizer que ela vai recomprar a Braskem, né? Então uma empresa que a Petrobras já controla, né? Já tem ali uma determinada fatia. Então assim o que ela está dizendo é o seguinte: olha, a gente vai tirar do seu dividendo as aquisições que no final do dia não são tão interessantes, entendeu? Então assim, não bastando você ter um fluxo de dividendos menos generoso, quem vai financiar essas compras aqui vai ser o seu provento, tá? Então esse aqui é um aspecto que eu considerei bem negativo e que a empresa está preparando o terreno, né? Para pelo menos o discurso, né? Para que às vezes lá na frente, quando ela for pagar o dividendo, ela não vou pagar porque eu comprei aqui esse ativo XYZ que às vezes nem é tão interessante, né? Então aqui eu coloquei também recompra de ações, né? Como eu já falei anteriormente, não é algo estritamente negativo, mas que eu acho razoavelmente perigoso para um case cíclico e, enfim, no final do dia você está comprando a Petrobras, né? Que às vezes não vai seguir para os próximos anos com um plano de negócio tão interessante quanto o de 6, quanto o do ano passado. Distribuição trimestral, isso aqui é bom, né? Todo mundo gosta de previsibilidade e de razonabilidade, né? De estar ali recebendo dividendo todo trimestre. E você tem um pagamento mínimo de 4 bilhões de dólares, né? Desde que o endividamento não ultrapasse 65 bilhões de dólares. Então, não acontecendo nenhuma dor de cabeça ali na parte operacional e o investimento evoluir de maneira razoável pelos próximos anos, enfim, a empresa deve seguir pagando os proventos, né? E aqui a provocação que eu faço é a seguinte, né? Eu digo o seguinte, que a empresa ela está deixando um pouco de lado um dos pontos mais atraentes do seu modelo de negócio, né? A Petrobras já é uma empresa madura, passou por uma longa fase de investimentos ali com pré-sal, então nada mais não natural chegar no momento da colheita, que é o momento em que você começa a pagar os dividendos, tendo em vista os pesados investimentos que você fez no ano anterior. E aparentemente ela está querendo deixar isso de lado. Né? Então, assim, eu fico me perguntando, e não bastando todos esses riscos relacionados a subsídio de combustíveis e aquisição de ativos que eu particularmente julgo pouco interessantes, quando eu olho a Petrobras em comparação, por exemplo, a Prio, eu não enxergo a Petrobras tão barata assim para eu abrir mão de um case que está bem redondo, que está entregando super bem. E eu ainda coloco aqui um comentário dizendo o seguinte, que a Prio hoje está produzindo 10% acima das nossas estimativas, está produzindo 10% acima do que aquilo que foi considerado lá no seu relatório de recertificação de reservas. Então, esses números que você está vendo aqui, eles estão com o que a gente chama de upside risk, né? Eles estão até menos otimistas do que eles deveriam estar em relação ao que a gente consegue observar em termos fundamentais da empresa, né? Vale lembrar que quem acompanhou ali os últimos dados de produção divulgados da empresa está dizendo que ela já está produzindo 100 mil barris por dia. Então, eu não acho que vale a pena você pegar dinheiro novo e colocar na Petrobras, tá? Apesar dos dividendos serem interessantes, eu acho que a bola está
tá rolando ali no campo e não está tomando uma direção muito bacana, na minha opinião. E o discurso, né, até houve aí uma série de revisões positivas por parte de outras casas, está indo muito no sentido assim, ó, não é tão ruim quanto imaginamos, mas e aí, é essa a tese que você quer? Acho que é algo complicado, né? E a outra provocação que eu faço é o seguinte: daqui a 4 anos, aonde vai estar a Prio em termos de produção? Com a entrada de Wahoo, com o ramp de Albacora, com a produção de Frade bombando. Então, assim, eu prefiro ficar exposto a um case que está bem redondinho e que no final do dia não está tão caro assim, afinal de contas, do que ficar num case que, enfim, a gente precisa ficar tentando adivinhar o que vai acontecer no dia de amanhã, que ativo ela vai comprar, que no final do dia não deveria comprar, e assim por diante. Tá bom? Então, dê uma lida aqui no relatório, tá? A gente segue com a recomendação de compra aqui para Prio e continuamos não achando o filme, se a fotografia da Petrobras é interessante, o filme continua sendo muito pouco interessante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.